Saudações esportivas a você que nos prestigia aqui no canal Toque de Craque Esportes, no Instagram Toque de Craque Esportes e no blog Toque de Craque Esportes br.blogspot.com. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo, curta, comente, se inscreva no canal, colabore conosco para que a gente possa continuar levando esse trabalho de informação esportiva no geral a todos vocês. Terminou ontem, né, a fase de grupos da Copa do Mundo. Estão definidos os confrontos, desculpem, das quartas de final, que já começam hoje, né? Hoje os jogos serão às 12 e às 16 horas. Hoje já temos Holanda e Estados Unidos às 12 horas e Argentina e Austrália às 16. Amanhã, domingo, França e Polônia e Inglaterra e Senegal. Na segunda-feira, Japão e Croácia e Brasil e Coreia do Sul. E na terça-feira, Marrocos e Espanha e Portugal e Suíça. E aí a mídia está dizendo que é a Copa mais equilibrada do... Não é. Não é equilibrada a coisa, não é. Copa do maior baixo nível, técnico, físico, organizacional, de arbitragem. É a Copa de baixo nível em todos os sentidos. Não é Copa equilibrada coisa nenhuma. Impossível você ver, olhar a tabela e ver que Alemanha, Uruguai, Bélgica, Holanda, México, Polônia, consideradas candidatas a título, estão eliminadas da Copa do Mundo. E a gente vê também que o futebol da América do Sul está cada vez mais baixo, o nível cada vez mais baixo. Nós já chegamos a ter 6 seleções na Copa do Mundo: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Colômbia. Hoje nós só tivemos 4 e 2 foram eliminadas. Só ficaram Brasil e Argentina. O Uruguai, que a gente tinha esperança em continuar, foi eliminado ontem por burrice do treinador uruguaio, que deixou a Arrascaeta no banco nos 2 primeiros jogos e botou ele no terceiro jogo. Ele fez o que precisava fazer, o que ele sabe fazer de melhor, gol. Mas fez só 2 e quando o Uruguai precisava de mais um para se classificar. Então, uma Copa de baixo nível, uma Copa das surpresas. Você viu o Japão eliminando os grandes, a Arábia Saudita, a Coreia do Sul eliminando, Marrocos, Senegal. Então, o futebol africano mostra que está mais evoluído do que o futebol europeu e o futebol sul-americano ou norte-americano, no caso dos Estados Unidos, México, etc. e tal. Eu até acho que a FIFA deveria destinar mais algumas vagas para a África na próxima Copa, que terá 48 seleções em 3 países: Canadá, Estados Unidos e México. O México recebe a Copa pela 3ª vez, Estados Unidos pela 2ª, o Canadá é estreante em Copa do Mundo. No caso da seleção brasileira, desde 1974, na Copa da Alemanha, cujo treinador foi Cláudio Coutinho, que o Brasil não fazia uma campanha tão ruim, tão horrorosa na primeira fase. Naquela Copa, o Brasil fez apenas 3 gols na primeira fase. Foi 0-0 com a Iugoslávia, foi 0-0 com a Escócia e 3-0 com o Zaire, que era um time horroroso, ruim. Que nem depois disso, acho que não vi o Zaire mais em Copa nenhuma. Então, em 74, o Brasil fez a pior campanha na fase de grupos e se classificou na tábua da morte. E esse ano foi igual. O Brasil só fez 3 gols na primeira fase. 2 no primeiro jogo e 1 no segundo jogo, que assim mesmo só Deus sabe como. Parece que foi a mão, como dizia Maradona, la mano de Dios. A mão de Deus que empurrou a bola para dentro do gol no segundo jogo. Caso contrário, o Brasil hoje estaria fora da Copa do Mundo. Agora, não fica cantando de galo aí, não, que
o adversário próximo, que a Coreia do Sul é fácil, que vai meter 4-0, 5-0. Não é bem assim, não. Não tem mais time bobo, não tem mais time pequeno, todos os times entram para ganhar. Nós vimos ontem o jogador de Camarões dizer que nós não temos medo do Brasil, que esse Brasil não é aquele de alguns anos atrás. E é verdade, esse Brasil que está aí é um catado dos amigos do Tite e alguns patrocinadores que exigem a convocação desses jogadores. O Tite deixou Gabigol, artilheiro do Flamengo, ele não convocou. Convocou Pedro, não botou para jogar. Poderia ter levado o Hulk, com toda a idade, etc e tal. Foi artilheiro do Atlético Mineiro ano passado e é o artilheiro do Atlético esse ano, em 2022. Embora que com menos gols, mas é. Dudu, do Palmeiras, poderia ter sido chamado também, mas não, o Tite preferiu levar os amiguinhos dele. E a gente não tem certeza se Neymar vai jogar segunda-feira, não. Porque hoje ainda vai passar por exames. Então não comecem a cantar vitória antes da hora, porque já aconteceu isso e o resultado não foi o esperado. Isso, inclusive, aconteceu ontem, quando as bolsas de apostas todas diziam que era 4-0, 5-0, 3-0 e perdeu de 1-0. Aí alguém diz, o Júnior, perdeu quando podia perder. Tá bom, tudo bem. Mas se você pegar a tabela, você vai ver que nenhuma seleção, fez 9 pontos nessa primeira fase. É a primeira Copa do Mundo da história em que as seleções não somam na primeira fase o total de pontos, que é 9, os 3 jogos. Nenhuma seleção fez 9 pontos. Então é uma Copa de nível baixo, nível técnico, nível físico. É uma Copa que foi levada para o Catar, desculpa. Ninguém sabe por que até hoje. Então não é hora de ficar aí já dizendo que segunda-feira o Brasil vai golear a Coreia. Abram o olho, porque não existe time bobo. Se a Coreia está lá, se chegou onde chegou, é porque mereceu. Não é porque houve um sorteio lá e ela entrou no grupo nas oitavas, não. Ela chegou lá porque ela mereceu. É uma seleção sem, digamos, sem expressão, sem camisa? Sim, mas é uma seleção que está lá. E as 8 que estão disputando títulos. Então o Brasil tem que abrir o olho, porque a nossa seleção é ruim, é fraca. Ela não tem os jogadores que precisava. Tem um técnico fraco, um técnico que é treinador de clube e não de seleção brasileira. Tite errou várias vezes. Ele disputar eliminatórias com Equador, com Venezuela, com Bolívia, com Chile, é uma coisa. E disputar a Copa do Mundo com europeus, com africanos, com coreanos, etc e tal, é diferente. Eliminatória é uma coisa, Copa do Mundo é outra. Amistoso com como é que é? Tunísia, com Japão, com Coreia, mas esses times aí menor é uma coisa. E Copa do Mundo é outra. Vale título mundial. Então, prestem bem atenção na Coreia, não se entusiasmem, porque a seleção brasileira não inspira confiança em ninguém. Tem alguns poucos bobos aí que acreditam que o Brasil vai ser campeão. Eu tenho quase que certeza que não será. Com esse futebol que joga, não será. Está mal escalada errada, mal convocada, e a gente não tem certeza. Continua uma seleção Neymar mania. Dependência do Neymar. Neymar jogando é uma coisa, Neymar não jogando é outra. Então, quando uma seleção depende de um jogador, é sinal que ela não é boa. Paz e bem.